Olá, estamos começando o Café com Ciência e hoje eu converso com o professor Ricardo Rezer, que é coordenador adjunto do mestrado em Educação. O tema em questão é como esse mestrado oferecido pela UNO Chapecó pode contribuir na formação dos professores e nos impactos na educação da região. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Então, boa tarde. Inicialmente agradeço o convite, enfim, agradeço a possibilidade de participar e trazer alguns elementos vinculados ao programa de pós-graduação em educação da UNO Chapecó, enfim, de maneira mais abrangente para esse espaço que é sempre bastante interessante. Então, professor, de que forma o mestrado em Educação ele trabalha na pesquisa da situação educacional aqui da região? Então, a partir do momento que o programa ele é aprovado, e a partir do momento que ele começa a operar como um programa de pós-graduação que tem um curso de mestrado, ele participa de um movimento a nível nacional de poder pensar questões educacionais no âmbito da pós-graduação. Então, isso nos coloca na condição de alguém que pode, a partir das pesquisas desenvolvidas, das relações com as comunidades, com as redes, com os grupos de professores, potencializar a produção de respostas frente a problemas históricos da educação nacional e também da educação internacional, quer dizer, problemas que não são somente nossos, e bem como daqueles problemas que são mais específicos da nossa região. Mas isso vai se dando na medida em que o programa vai criando lastro para participar desse movimento de forma empoderada, no sentido de poder construir essas respostas, essas possibilidades de enfrentamento a questões históricas de forma mais qualificada. E isso vai se dando, em primeiro lugar, na medida em que o programa vai aprofundando essas pesquisas, na medida em que ele vai criando uma aproximação mais sólida com os professores, com os órgãos de gestão, com as instituições escolares de maneira geral, e na medida em que a produção de pesquisas também vai se tornando mais madura. Me parece que esse é um movimento, no caso, que é articulado com questões tais como eu falei antes, como inserção social, podem permitir a produção de alguns enfrentamentos significativos a problemas que não são pouca coisa. O distanciamento entre a pós-graduação e a educação básica é um problema a nível de Brasil. Como a gente pode estar enfrentando isso? A partir de tomadas de decisão específicas, produções de pesquisas a respeito e a organização colaborativa de respostas entre o programa e a instituição escolar ou as instituições escolares de maneira geral. Então, me parece que mais do que dar uma resposta frente a isso, o programa se coloca na condição de participar de um movimento que, no seu conjunto, quer dizer, inclusive pensando aí a articulação com outras instituições, outros programas, pode qualificar a capacidade de resposta a desafios que não são de pequeno porte. E quais são as linhas de pesquisa hoje? Quais são os assuntos que estão sendo trabalhados? Então, nós temos duas linhas de pesquisa. A primeira linha é educação e produção do conhecimento, e a segunda linha é formação de professores e produção do conhecimento, e a segunda linha é diversidade e desigualdades sociais. Então, são duas linhas que têm trabalhado com seus aspectos internos, vamos chamar assim, mas que, por exemplo, quando a gente pensa as questões vinculadas a processos de formação docente, elas acabam tendo uma interlocução bastante significativa. O CICDES, o Seminário Internacional de Culturas e Desenvolvimento que tivemos na semana passada aqui, foi um exemplo bastante próprio para poder ilustrar essa articulação. Tratamos com questões vinculadas a temas específicos, como, por exemplo, a questão indígena, mas também tratamos com questões vinculadas à possibilidade de formação de professores de maneira ampla que possa lidar com temas de tamanha complexidade. Então é um pouco nessa dimensão, são duas linhas que têm suas características próprias e ao mesmo tempo elas têm possibilidades significativas de interlocução. E à medida em que esse movimento vai se dando, a gente vai solidificando a produção de pesquisas, a densidade, a robustez de pesquisas, tanto de uma como de outra, a partir das pesquisas mais específicas e a partir das pesquisas que vão se aproximando de temas que são bastante comuns a ambas as linhas. Então, professor, e de que forma a ciência e a universidade elas podem contribuir para a melhoria da educação no Brasil? Então, dentro desse movimento que eu falava antes, a ideia da pesquisa é se colocar como uma possibilidade sistematizada de produção de respostas.
a possibilidade, por exemplo, de investigar determinados fenômenos numa perspectiva tanto de profundidade, né, densidade, robustez teórica e tudo, mas também como uma possibilidade de investigação que seja ampla, que seja alargada na questão temporal. Ou seja, a pós-graduação permite enfrentar problemas, né, através da pesquisa, tanto do ponto de vista da construção de uma solidez maior para lidar com eles, no sentido de uma robustez teórica maior, né, a partir desse movimento, e ao mesmo tempo uma amplitude maior de tempo, o que vai promovendo uma possibilidade de qualificar, né, a interpretação frente a esses próprios fenômenos e a produzir respostas também mais qualificadas. Então, a pesquisa, nesse sentido, ela vai se dar nessas dimensões, né? Na medida em que a universidade vai conseguindo promover esse adensamento articulado com outros segmentos, como eu falei antes, como a escola, né? Enfim, outras instituições de ensino superior também, e na medida em que ela vai conseguindo concretizar esforços investigativos ao longo de um determinado tempo, né? A partir das aproximações, por exemplo, com a conjuntura política e econômica que o país atravessa, ou enfim, que outros países numa estrutura globalizada, né, num mundo globalizado, onde as fronteiras acabam ficando borradas, né, muitos problemas também não são problemas somente nossos, né, problemas da América Latina, por exemplo, problemas que nos interessam e que, por exemplo, interessam a comunidade europeia. Então, são questões que vão tornando, né, as possibilidades de interlocução mais evidentes, e na medida em que essas aproximações vão se tornando mais densas, quer dizer, com as diferentes comunidades escolares, com as diferentes instituições, com outros contextos, né, a possibilidade, então, de que a pesquisa venha a produzir respostas mais qualificadas, ela se torna mais significativa, né? Ok, então, professor, a gente dá uma pausa agora. Logo mais a gente volta. A gente vai para o intervalo. Até mais. Voltamos com o Café Consciência, que hoje recebe o coordenador adjunto do mestrado em Educação, o professor Ricardo Rezer. O assunto é o impacto do mestrado na comunidade. Bom, professor, há incentivos suficientes dos programas de pós-graduação dessa área para que impactem diretamente a educação brasileira? Então, há um movimento nacional de expansão da pós-graduação, né? Hoje nós temos aí um número bem mais significativo de cursos e programas de pós-graduação do que, por exemplo, nos anos 80, 90. Então, essa expansão ela vem fazendo parte também de uma política educacional a nível nacional e que vai proporcionando, né, em contextos não tão próximos das capitais, como, por exemplo, o nosso, a possibilidade de construir, de construir programas que tenham condições de participar do movimento que eu havia falado anteriormente de maneira qualificada. Então, a gente vai percebendo assim algumas movimentações, né, alguns movimentos, vamos dizer assim, no nível de políticas, em nível de políticas públicas, como, por exemplo, o aumento de bolsas para os próprios estudantes poderem cursar os mestrados ou doutorados, no caso. No caso aqui, especificamente falando o mestrado. Então, nós temos aí um número significativo de bolsas que podem, enfim, contribuir, que vem contribuindo de maneira bastante significativa, né? Vem impactando bastante, né, na possibilidade de que os estudantes tenham uma tranquilidade maior no desenvolvimento do seu processo de formação. Então, nós temos aí bolsas que a gente vem recebendo aí da CAPES, né, do Fundesa, aqui do estado de Santa Catarina, enfim, bolsas, enfim, de diferentes origens e que vão no seu conjunto, né, inclusive bolsas internas também, e que no seu conjunto vem promovendo eu acho que é essa expressão mesmo, uma possibilidade mais tranquila de poder participar de processo de formação na pós-graduação. Isso vem interessando sobremaneira, né, professores das redes, das instituições escolares de maneira geral, enfim, principalmente dessa região mais próxima à nossa, né? Então, região oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. Isso vem proporcionando um interesse cada vez mais significativo. O número de inscritos, por exemplo, nesse processo de seleção que a gente tem pela frente agora para ingresso da terceira turma, né, foi extremamente positivo, né, um número bastante significativo. E isso, sem dúvida, vai se dando pelo movimento que o próprio programa vai fazendo, né, pela possibilidade de se colocar como um programa que busca um processo de qualificação
e que vem conseguindo dar respostas significativas frente às demandas que tem, né? E também na medida em que a gente vai percebendo um movimento de aproximação de professores de diferentes espaços, tanto na possibilidade de cursar o programa ou como na possibilidade de procurar promover aproximações, pontes, né, entre suas instituições e o programa, no sentido de poder pensar pesquisas colaborativas, a organização de eventos, a estrutura de projetos de formação continuada e por aí vai. Então, esse conjunto todo vai nos dando uma certa tranquilidade para, em meio a toda essa complexidade que é pensar a pós-graduação de maneira qualificada em contextos mais distantes, na mesma medida vai nos dando uma tranquilidade para lidar frente a esse cenário, pela segurança, né, com que nós vamos também construindo a partir desses referenciais. Ou seja, a gente vai vendo referências, né, tanto dos nossos estudantes, como da procura pelo programa, como das possibilidades de aproximação com outras instituições, que vão nos dando uma segurança para pensar que a gente está no caminho certo, né? Isso é um caminho bastante difícil, complexo, na mesma medida nos torna mais tranquilos frente à ideia, né, de que nosso movimento vem sendo, vamos dizer assim, bastante considerado, né, de maneira positiva por várias instâncias, e isso nos dá uma boa perspectiva de futuro. Uhum. Professor, e essa procura, essa grande procura pelo mestrado em educação, o senhor acha que ele se reflete no ensino básico nas escolas, já que boa parte dessas pessoas que se formam em mestrado, elas vão para a carreira universitária? Tu acha que de que jeito pode refletir na educação básica? Então, não só na carreira universitária, nós temos muitos professores que trabalham também nas redes escolares, nas instituições escolares, tanto na educação infantil como no ensino, na educação básica, como no, enfim, ensino fundamental e médio. Então, a gente vai percebendo que esse processo também vai promovendo algumas possibilidades de respostas mais efetivas. Quer dizer, os professores também, no seu processo de formação, vão edificando possibilidades de empoderamento que lhes coloca numa condição mais privilegiada para o enfrentamento cotidiano da complexidade que é o trabalho docente no dia a dia, né? Então, me parece que a ideia de movimento, né, conforme o tempo vai passar, eu não tenho dúvidas, né? A nossa possibilidade de contribuir com a qualificação de respostas frente a desafios da educação contemporânea, ela vai se tornando mais densa. E esses professores vão também se empoderando dentro desse processo, ou seja, vão também se colocando na condição de alguém que produz respostas, que produz pesquisas, que produz enfrentamentos, ou seja, vão se colocando na condição de protagonistas no processo de desenvolvimento do seu trabalho no cotidiano. Essa é uma das questões que a gente tem trabalhado muito, né, em conjunto, em diferentes disciplinas, espaços de formação, enfim, na ideia de que o professor vá também se empoderando frente à possibilidade de se ver como alguém que também produz respostas, né? Ou seja, as soluções dependem também, né, em certa medida, daqueles que estão envolvidos nos cenários. Há coisas que estão no plano da nossa governabilidade e outras não. Algumas coisas se dão por via de discussões no plano epistemológico, outras, por exemplo, por via de discussão no plano da política. Por exemplo, o aumento de salário, melhoria das qualidades de trabalho, muitas dessas dimensões se dão no plano da política. Agora, a produção de pesquisas sobre as condições de trabalho dos professores, por exemplo, pode promover desdobramentos, e já existem várias pesquisas a respeito, podem promover desdobramentos que vão solidificando, né, a necessidade de respostas no plano político mais efetivas, enfim, de políticas mais eficientes na questão vinculada ao contexto de trabalho, né? As condições de trabalho, essa palavra que não me vinha, as condições de trabalho que o professor enfrenta no seu cotidiano. Uhum. Ok, então, muito obrigado, professor Ricardo Rezer. O Café com Ciência fica por aqui, mas pode conferir outros programas também no site da UNO-Chapecó, unochapecó.edu.br/UnoWebTV. Até o próximo programa.